Fala Marinho, tudo bem? PVC, bom dia para vocês aí no De Primeira. Hoje eu estou trazendo aqui essas informações, principalmente pela notícia que eu e Bruno Andrade ontem trouxemos aqui no All Sport sobre essa questão do Balotelli no Corinthians. Para explicar, é uma situação que ainda está em andamento e, obviamente, precisa ainda de algumas conversas internas no Corinthians para ver se essa situação vai caminhar, principalmente a chegada do Ramon Dias, que já está no Rio de Janeiro, aí vai ser apresentado aos atletas, enfim, assinou o contrato ontem à noite, novo técnico do Corinthians. Então esse é um dos processos para ver se essa situação do Balotelli vai caminhar. O que aconteceu é que já tivemos mais de 2 reuniões, 3, 4 reuniões, e uma delas, né, ou 2 delas, melhor dizendo, com a participação do presidente Augusto Melo. Reuniões com o staff, reuniões até mesmo com o próprio Balotelli. E ali foi apresentado, né, o que é o Corinthians, as intenções do Corinthians, o momento atual do Corinthians e, claro, valores sendo discutidos, luvas, salários, enfim. E o Corinthians entende que o salário, né, pedido pelo Balotelli para jogar no futebol brasileiro não é um salário considerado alto, né? É um salário até que de um jogador top aqui no Brasil, até um pouco menos, né? Então, assim, isso deu uma certa empolgada ali na direção do Corinthians, só que ainda falta muita coisa, questão também do jogador bater o martelo, né? Aceitar o desafio de jogar no Brasil. Já teve uma negociação do Balotelli em 2019 com o Flamengo, onde ele ficou bastante empolgado, mas acabou não acontecendo. Então é isso, assim, é uma situação que está bem no início, mas ela pode sim acontecer. O Balotelli está com 33 anos, né, um jogador já consagrado, um jogador que teve grandes momentos na carreira no futebol italiano, no futebol inglês, na própria seleção da Itália, e o Corinthians, como eu até disse ontem, né, no De Primeira, busca um nome de impacto no mercado. Então, isso sempre foi assim, algo que o Augusto Melo, desde a sua chegada à presidência do Corinthians, tem isso em mente. Lembrando que já negociou com o Gabigol no começo da temporada, lá em janeiro, e agora a bola da vez passa a ser Mário Balotelli, jogador italiano. Valeu, um abraço! Um abraço, André Hernan. Então, PVC, Balotelli, por favor, o que você fala sobre isso, hein? É engraçado, ele fala Mário Balotelli, aí o Hernan abre o vídeo dizendo Marinho e eu pergunto, que Mário? Lembrando que o meu Balotelli Marinho fez... é Marinho mesmo, tá? O meu Marinho não é Mário, é Marinho mesmo. Meu nome é realmente Marinho, é no diminutivo mesmo. Vai, PVC, e aí? Não vale o esforço. O Balotelli fez 7 gols, ele não foi artilheiro do Adana Demirspor, na Turquia. O time dele terminou no meio da tabela e foi o 6º melhor ataque com 54 gols. Dos 54 gols, ele marcou 7. O Adana Demirspor jogou 38 rodadas do Campeonato Turco. Ele jogou 16, sendo 10 como titular. 6 saindo do banco de reservas. Não é um jogador barato. Mas cabe no mercado brasileiro um salário de jogador de ponta do futebol brasileiro. Ele não é um jogador de ponta do futebol turco. Então, não faz sentido. Veja como nós estamos discutindo duas coisas completamente distintas. O Corinthians contrata um CEO e discute no compliance se esse CEO tem um conflito de interesses ou não. Mas a função do CEO é determinar prioridades e as caixinhas para onde vai o pouco dinheiro que existe, já que uma parte grande do dinheiro tem que ir para a caixinha do pagamento de dívida, certo? Dinheiro até existe, mas tem que ir uma parte grande para a caixinha da dívida. Aí nós estamos discutindo se o CEO pode ficar ou se não pode ficar, se o diretor financeiro pode planejar ou não pode planejar. Enquanto isso, se discute a contratação de um jogador caro, que não é jogador de ponta no mercado turco, porque ele vai ser um plano de marketing no Corinthians. Não conjumina, como dizia minha avó. E o melhor marketing é sempre a bola na rede, né? Se a bola na rede não rola, não tem marketing que resolva um jogador caro que não está dando resposta dentro de campo, né, Perrone? Exatamente. O melhor marketing para o Corinthians nesse momento é começar a ganhar e sair da situação que está.
Eu, assim, assino embaixo o que o PVC falou. Não é o jogador que o Corinthians precisa, não é o perfil do jogador que o Corinthians precisa. É um cara que vai custar, que vai sair caro, não tem como, não é um cara que vai ganhar pouco, e é um cara que te traz mais dúvidas do que certezas. O Corinthians precisa de um cara que esteja ali no auge da carreira, não precisa ser um cara que já um cara de renome e tal. Um cara que pelo menos esteja no seu melhor momento, podendo evoluir, mas que seja um cara que traga certezas. Né? Um cara que você sabe que você vai colocar ali no time, a chance dele sair dando resultado e tal é muito grande. A gente não sabe o Balotelli se vai fazer isso ou não. Eu acho que, assim, depende muito do que o Corinthians quer para a vida dele. Se o Corinthians trouxer o Balotelli, olha, é mais uma pecinha funcionando no projeto para ser rebaixado. É uma contratação para ir para o caminho, para ir rumo à Série B, porque não é isso que o clube precisa. E é totalmente diferente do perfil que o Rubão, quando era diretor de futebol, e o Augusto anunciaram, que era um time com jogadores comprometidos, com jogadores de intensidade. O Balotelli, ele não demonstra mais essa intensidade, o PVC pode me corrigir se eu estiver errado. A intensidade que eles falaram, um time brigador, que vai brigar o tempo inteiro pela vitória, todo mundo vai correr, não me parece ser um jogador com esse perfil. E eu não posso dizer para vocês que já existe uma grande rejeição ao nome do Balotelli, porque eu conversei com pouca gente no clube. Mas já conversei com um conselheiro que a primeira reação foi: isso aí é piada, isso aí não pode ser verdade. E a segunda foi: não tem cabimento esse tipo de contratação. Então, ainda, além de tudo, se chegar o Balotelli, o Augusto pode ter mais um problema político, pode ter mais gente torcendo o nariz para a administração dele. Você falou de comprometimento, vou só lembrar uma história. Você lembra que o Balotelli, quando era jogador da Internazionale, no vestiário da Internazionale, cantou o hino do Milan. Então, é esse compromisso que ele tem nos clubes em que ele joga. Mas deixa eu fazer um advogado do diabo aqui, então. O Balotelli é melhor ou não é melhor do que o que o Corinthians tem hoje jogando? Não. Ele foi melhor. Não é melhor. Pode ser. Não, ele foi melhor. Foi melhor, tá certo. Deixa só eu confirmar com vocês, PVC, Perrone, a informação que trouxe o Hernan ali, da assinatura do contrato do Ramon Dias. Acho que é importante a gente pontuar que o Ramon está nos primeiros passos como técnico do Corinthians, né, Perrone? Exatamente. Existe a expectativa de que ele já comece a trabalhar efetivamente na quinta-feira, no CT Joaquim Grava. Né? Assim, não sei se enquanto a gente está conversando aqui, se eles fizeram algum anúncio, mas não tinham feito ainda o anúncio, né? Mas tudo certo, e é um nome também que trouxe alguma rejeição ali da base que ainda continua com o Augusto, que achava que era mais seguro trazer alguns conselheiros ali dessa base de apoio, que achavam que era mais seguro trazer o Carille, porque o Carille conhece mais o clube e que ele vai ter mais, em tese, ele teria mais dificuldade para se adaptar. Tem gente que critica o trabalho dele no Vasco, que olha, se fosse bom o trabalho dele no Vasco, ele não teria se livrado do rebaixamento na última rodada. Tem gente que não gosta também do fato de o filho do Ramon ser muito ativo na comissão técnica. Então, assim, também é um nome que gerou um burburinho ali. Vamos levar para o compliance, saber se vai... Não, assim, essa é uma prática de jogo de técnico no mundo inteiro, né? Vamos lá. O Tite, o filho dele é auxiliar técnico, o Dorival Júnior, o filho dele é auxiliar técnico, o Carlo Ancelotti, o filho dele é auxiliar técnico, o Ramon Dias, o filho dele é auxiliar técnico, o Guardiola, o irmão dele é procurador. Então, isso é uma praga mundial. Mas é um tipo de coisa que, se você levar para o compliance... Por falar em compliance... Não fica agora, uma contratação. Assim, não fica uma. É isso mesmo. O Emiliano, eu contei ontem, Perrone, uma história que eu adoro me lembrar. Em 99, a gente foi para Buenos Aires fazer River Plate e Palmeiras, várias equipes de jornais brasileiros, e a gente passou nós passamos uns 5 dias ali. E aí teve outro jogo do River contra o Tajeres, e o River tinha um assessor de imprensa chamado Beto Gonzalez. E um dia a gente chegou, Robson Morelli, eu, mais alguém,
Beto, Ramon Dias vai dar conferência de imprensa hoje? E o Beto responde, não sei, não hablo com ele. Pergunta para ele. Tá bom o clima, hein? Quando o assessor não fala... Quem dá entrevista hoje é o filho, não é ele. Quando o assessor não fala com o assessorado é porque a coisa não anda bem, hein? É porque a coisa não é boa. Perrone, queria te agradecer, meu querido, viu? Vamos compliance. Vamos ver se o compliance vai aceitar isso também. Valeu, Perrone, querido. Até a próxima. Um abraço. Valeu, gente. Prazer grande. Até mais. Valeu. Tá bom. Valeu, Perrone. Porque o nosso próximo assunto aqui no De Primeira vai ser o Flamengo e o terreno do gasômetro. O edital que foi publicado pela Prefeitura do Rio de Janeiro prevê o leilão no dia 31 de julho, às 2h30 da tarde. E eu queria trazer aqui daqui a pouquinho para nossa conversa o Gustavo Nadalin, que é especialista em compliance e direito desportivo, que vai participar conosco também tratando desse assunto. Primeiro você, PVC. Especialista em quê? Hoje o programa, hoje é o De Primeira do compliance, né? Ainda bem que eu aprendi a falar direitinho, senão eu ia estar enredado no compliance, né? Porque essa situação, o De Primeira do compliance. Como é que, antes de chamar o Gustavo aqui, PVC, eu queria que você falasse sobre a questão do preço do terreno do gasômetro, né? Que ele é inferior ao que foi estipulado numa avaliação do ano passado. Inclusive, é sobre isso a nossa enquete. Você que está assistindo, participe lá no YouTube. A nossa questão é se o Flamengo vai pagar barato no terreno do novo estádio. Sim, a prefeitura está ajudando ou não, o estádio é interesse público. Você pode abrir o assunto para nós, PVC? Daqui a pouquinho o Gustavo vai estar conosco também, por favor. Eu estou até recorrendo aqui a matéria do Rodrigo Mato, que fala da história de que no início do processo, o terreno do gasômetro, que pertence a um fundo de investimento, Porto Maravilha, administrado pela Caixa. Isso é importante de separar. O terreno não é da Caixa Econômica Federal. O terreno é de um fundo de investimento, Porto Maravilha, criado para discutir as áreas degradadas na região do Porto, na época da Olimpíada, e, portanto, usar esses terrenos para utilidade pública. E é com base nisso que a prefeitura decidiu desapropriar. No início, o terreno estava avaliado em alguma coisa entre 250 milhões de reais e 400 milhões de reais. Não se chegou a um preço, a um acordo entre Flamengo e o fundo de investimento administrado pela Caixa, e a prefeitura, no mês passado, decidiu desapropriar o terreno. O que me causou surpresa foi a notícia de ontem, dada em primeira mão pelo Rodrigo Matos, de que no leilão o preço mínimo será de 138 milhões de reais. Eu fazendo a conta de 250 milhões, que era um preço avaliado antes, a gente sabe que num processo de desapropriação, a prefeitura normalmente paga o valor venal do imóvel. Se você tem uma casa e a casa vai ser desapropriada, porque vai passar uma linha do metrô ali, por exemplo, a prefeitura vai pagar o valor venal. Eu não sou especialista em desapropriações, mas a gente tem noção de que seja assim que funciona. Agora, esse valor caindo de 250 milhões para 138 milhões de reais, que vai ser o preço mínimo do leilão, e esse preço, teoricamente, é o preço porque as regras do leilão fazem com que o Flamengo não tenha concorrência, então provavelmente o Flamengo vai poder pagar 138 milhões de reais num terreno que inicialmente tinha uma avaliação a partir dos 250 milhões de reais. Na minha conta, isso é um deságio de 45%. Por isso que a gente queria falar com o Nadalin, com alguém que possa falar para a gente, dar uma projeção de isto é correto, levando em consideração. Eu acho que o processo todo, ele faz todo o sentido da desapropriação, porque é um terreno de um fundo de investimento criado para realocar e recuperar áreas degradadas da cidade do Rio de Janeiro. Então, tem uma utilidade pública, não tem dúvida. Eu não acho nada absurdo nisso.
A questão é se o preço cair de 250 para 138 é praxe no mercado e nos cenários de desapropriações, ou se essa diminuição do preço é muito favorável ao clube neste caso.